sol, a lua, a distância permanecem onde estão. Parece que foram tecidos com os fios da separação. Que a saudade vai embora, solidão me diga adeus. A milonga, enquanto chora, pede pelo amor de Deus. Bueno, gente, vamos ver quem tece conosco o programa de hoje. Eu sou tecedeira desde sempre, né, se me perguntar quem tu é, eu sempre digo: "Eu sou tecedeira". E é isso, em várias técnicas diferentes, muito inspirada pela minha família, todo mundo tece, minha mãe, minha avó tecia, meu pai tecia tarrafas, né. E também nessa cultura, porque eu venho de uma família de pescadores, minha bisavó materna, vem de Laguna, lá dos indígenas carijós, e era filha de pescadores, então para mim o tecer é desde sempre. O livro escrito, milongrafia, na tábua rasa do amanhecer, em cada folha que o vento vira, milonga que me ensina a viver. Tá aí a tecedeira e contista Carine Moreira da Silva e o músico e compositor Vinícius Brum. E a gente começou o programa com esses versos que são do Vinícius, mas que falam do tecer, do tecido. E falam do tecido como coisa grande, como coisa cósmica, se misturando com a lua, com o sol, com a milonga, com o sentimento humano, enfim. Essa figura, eu nem quero dizer que é uma metáfora, porque ela é tão presente, tão de verdade, que eu não sei se ela é uma metáfora. Essa figura, esse lugar do tecido, está presente em muitas culturas de uma forma muito forte. É sobre isso que a gente fala com alguém que tece com a palavra e com as técnicas manuais e físicas ancestrais do tecido. Quem nos dá o prazer de estar aqui conosco, Carine, muito obrigado. Eu que agradeço, Demetrio, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E, bom, eu sou tecedeira desde sempre, né, se me perguntar quem tu é, eu sempre digo: "Eu sou tecedeira". E é isso, em várias técnicas diferentes, muito inspirada pela minha família, todo mundo tece, minha mãe, minha avó tecia, meu pai tecia tarrafas, né. E também nessa cultura, porque eu venho de uma família de pescadores, minha bisavó materna, vem de Laguna, lá dos indígenas carijós, e era filha de pescadores, então para mim o tecer é desde sempre, não sei de quando, mas é desde sempre. Tá no teu tecido, tá no teu tecido, né. Tem aquilo que eu não sei exatamente o que é, porque eu nunca lidei com isso, mas que eu gosto muito da ideia, da expressão que determinados tecidos têm alma, né, tem algo que é uma alma, em cima da qual se, enfim, se desenvolvem as coisas. E talvez seja um pouco esse o caso. E chama a atenção, tanto nos teus textos de divulgação do teu trabalho, quanto no que tu dizes agora, que talvez isso, pelo menos na tua identificação, começa com a rede de pesca, algo de ancestralidade, algo de família. Tu falaste no pai, mas isso vem dessa época carijó, enfim, gente que era desse tipo de tecido. Como é que é isso? Tu falaste também em Laguna, conversando comigo aqui. Como é que começa a coisa com a rede? Bom, então foi, como eu falei, sempre sou tecedeira desde sempre, observando o movimento da minha casa, observando o movimento da casa das minhas avós, né, principalmente da casa materna. A minha bisavó tecia em crochê esses tapetinhos de crochê, ela cortava os tecidos de roupa antiga e fazia tapetinhos para gente de retalhos. A minha outra avó tecia também muito em tricô. E eu acredito que é uma coisa, assim, e eu achava sempre achei lindo. Eu olhava, achava lindo aquilo, e fui aprendendo desde pequena. Comecei fazendo pulseirinhas, coisas pequenininhas, fui indo para outras técnicas, aprendi tricô, crochê. Observei que no crochê eu poderia fazer outras coisas, como fazer figuras como essa que eu estou aqui no meu colo, né, e tecer de outras formas, e comecei a observar que isso era para além da casa, né, que comunicava, que era uma forma de se comunicar, que deveria estar para fora daquele ambiente, né, do doméstico, deveria estar em galerias, deveria estar em museus, sabe. Eu comecei a observar, porque eu não tinha esse contato tão próximo, né. Eu vim da periferia de Porto Alegre, da Vila Farrapos, eu não tinha esse contato tão próximo, assim, com a arte.
Mas eu olhava para aquilo, olhava para minha avó tecer, olhava para minha mãe e meu pai fazendo aquelas tarrafas, e era pura arte, né? E eu sentia que aquilo me atravessava, era através de mim aquilo. Quando a gente tece, tu tá ali dedicando muito tempo de vida, né? Muito cuidado, muita atenção técnica, estudo, e tudo aquilo também é um tempo de matutar, de pensar na vida. Eu sempre que teço eu estou estudando, eu gosto muito de filosofia, literatura, então eu sempre vinculei a estudar. Então cada elo que aumenta ali também é um elo da sabedoria ali te perspassando, né? E tu tem esse tempo de melhorar como ser humano, de pensar na vida, de pensar no coletivo, porque o TC também é muito isso, mostra muito o coletivo. Um elo depende do outro, não existe uma trama, não existe uma história sem vários elos, né? Existe um projeto muito lindo de cultura popular, de música no Uruguai, do qual eu tive a oportunidade de participar, ao lado da Nancy Araújo. Fomos nós daqui, naquela ocasião, que se chama Tecido à Mão. Mas tem, Tejido à Mano, mas tem um monte de outras possibilidades da gente fazer, trazer essa alusão, né? Hoje, de uns anos para cá, se fala cada vez mais em rede, no que tem a ver com a convivência humana, com a política, com a solidariedade, mas no que tem a ver com o conhecimento também. Puxa, basta ver a rede de computadores mundial, enfim, mas a rede é um conceito que está cada vez mais forte. E para o leigo, às vezes, algumas dessas técnicas a gente não chamaria de tecido. Aí tu vai lá num país de língua espanhola e o cara chama o tricô de tecer. Ah, minha avó está tecendo. E tu chama todas as técnicas de tecido. Isso é muito legal. Tu falaste agora no que tu tens aí na tua mão. Comenta um pouco sobre isso enquanto eu mostro aqui para o pessoal. Enfim, material, técnica, motivo, o que tu quiseres dizer. Certo. Bom, essa aí chama Estrela, essa peça. É uma série de. Como eu estudo muito filosofia, simbologia, enfim, é uma série chamada Mulher Mitológica. Então, eu pego essa convergência das mitologias, das simbologias, né? Tipo, quando eu te falo estrela, o que que te vem, né? E aí coloco numa peça. E aí, ainda mais significativa, porque eu teci em fio de nylon, que é o fio que se faz as tarrafas, né, dos pescadores, que é um fio que eu gosto muito de tecer. Ele é difícil de desenhar com ele, como, né, eu desenhei aí, mas eu gosto muito de trabalhar porque ele tem um brilho. Quando bate a luz, ele dá um brilho e tu consegue ver a transparência, né? A transparência da trama. Eu digo que a trama ela é sempre transparente. Tu sempre vai conseguir ver a forma de quem teceu, né? A alma de quem teceu ali. Em cada pontinho, quem tece consegue observar ali como é que foi esses dias dessa tecedeira e consegue, para além daquela figura que eu estou mostrando e toda a simbologia dela, para além também um pouco da minha própria alma, né? Um pouco de mim. E é incrível que tu mencione a mitologia. Quem gosta dessas coisas, enfim, já vai ter pensado nisso de cara. Mas existe um livro, por exemplo, que se chama O Ofício de Zeus e que se refere a tecer. A importância, o tamanho que tem o tecer na vida das civilizações há muitíssimo tempo. E aí está presente a mitologia greco-romana, está presente o conceito de cidade, o conceito de política, sempre com essa ideia do tecer, né? E tantas outras associações que a gente faz. Antes da gente falar desse teu tecido que está sendo lançado e que está sendo muito aguardado, que é o tecido da palavra, é o teu relato, eu vou contar uma curiosidade para vocês, que acabou de nos surpreender aqui, né? Ou a mim, pelo menos, acabou de surpreender. Quando eu encontrei a Karine, eu me dei conta que eu ia conversar, estou conversando, com a parteira e madrinha da Pátia Lee. A Pátia Lee é a minha ovelha negra. A ovelha negra eu botei homenagem a Rita Lee e a Pátia é a Pátia, né? Está aqui celebrada de mil maneiras. Uma ovelha preta, coisa mais linda, que quando a gente se conheceu há muito tempo, que é do que eu não me lembrava, ela me regalou, me deu de presente, está lá em casa cuidando das minhas coisas, a Pátia Lee. A tua loja, o teu trabalho, enfim, ali naquela região tão atacada pela fúria da enchente, enfim, fala um pouquinho disso. Bom, eu tive uma loja colaborativa ali na Presidente Roosevelt, foi por pouco tempo, né? Porque a questões de trabalho eu teria que ficar indo muito a São Paulo, então não ia conseguir seguir com a loja.
E aí eu passei para a Lisandra Elo, que também é produtora cultural aqui em Porto Alegre, também muito ligada ao fazer manual, né. Então sempre ali a gente vendia, trabalhos manuais, principalmente de mulheres, né, que a maioria é mulheres. E aí eu tive essa loja colaborativa ali, onde tu passou, te conheci, sou ouvinte, acompanho o Cantos do Sul da Terra, né, e também, espectadora, né. Então foi um período curto, infelizmente depois foi atingida pela enchente, né, e agora a gente está tentando seguir. Eu tenho outros projetos com a Lisandra, embora, apesar de tudo, esse momento me aproximou da Lisandra e a gente tem outros trabalhos juntas, como no teatro. Agora a gente estreou uma peça aqui no Instituto Goethe, onde eu fiz todo o figurino, tecido, tudo tecido, as figuras de pé, as figuras de cena, tudo tecido em crochê. E já estamos indo para outra agora. Essa foi baseada no livro do Machado de Assis, né, no Memórias Póstumas de Brás Cubas. E agora a gente vai fazer uma outra peça baseada nos contos da Marina Colasanti. Então, enfim, a gente tudo isso, né, gerou um encontro de mulheres, de potências femininas, e a gente segue trabalhando juntas, lutando, embora e apesar de tudo que aconteceu. Aqui na volta a gente tem ponchos na nossa decoração, na nossa montagem do nosso espaço, que são ponchos industriais que foram atrás dos padrões artesanais, foram tentar aprender com o que as artesãs milenarmente ou secularmente faziam. Por isso hoje eu trouxe, está aqui do meu lado, a- tomando conta, com o violão no colo, está no colo dele, um pala, um poncho, um pujo, como se chama nos Andes. Lá nos Andes, onde se diz que o tecido ocupa o lugar na cultura que na Europa ocupa a pintura, né? Esse sim é um poncho de tear, um poncho rústico, esse coloridão bem típico andino. E vocês vão dizer, puxa, mas quanto assunto relacionado a tecido, a tecer, parece uma cornucópia. Manja a cornucópia? Aquela mítica que a gente derrama ela e vão saindo riquezas, vão saindo maravilhas de forma infinita. Ela nunca se esgota. Pois o que vocês estão vendo, o que vocês estavam vendo aqui ao meu lado, é uma cuia-cópia. Como é que é essa cuia-cópia? Que presentaço! Bom, a Cuia Cópia surgiu exatamente por essa minha paixão, né, por mitologia, filosofia, enfim. E aí, depois da enchente, eu recuperei algumas cuias que a minha mãe tinha no apartamento dela, né, elas ficaram em cima, assim, né, não foram atingidas, né, pela água. E aí fiquei olhando e pensando sobre a fortuna da resiliência, né, sobre a gente ser resiliente, o quanto isso é importante nesses momentos e em toda a vida, claro, mas nesses momentos mais. E fiquei olhando e pensei, é daqui que vai sair toda a minha fortuna, toda a minha resiliência. Eu vou pensar em algo que fale do Sul, mas que fale disso também, da nossa resiliência como fortuna nesse momento. E aí surgiu, teve uma exposição na Chico Lisboa, final do ano passado, que era 30 por 30, tinha que ser algo menor, e aí surgiu nessa ideia toda a cuia-cópia. Eu disse, eu vou reproduzir outra cuia-cópia para te trazer. Que presente maravilhoso. Muitíssimo obrigado. Karine, a tua inteligência, a tua sensibilidade vão fazendo esses relatos, vão fazendo compondo essa narrativa que a gente está tendo o prazer de receber aqui, como quem derrama a cornucópia, né? Riquezas sem fim. Mas são relatos orgânicos, são relatos de quem mexe com cada uma dessas coisas de que está falando e de quem mexe com a palavra também. Fala desse tecido novo do livro que está chegando aí. Bom, o meu livro Contos de Tecedeira está em pré-lançamento pela Caravana, grupo editorial. E nasceu exatamente dessa junção do TC e desse momento de matutar, de pensar na vida. Eu tenho cadernos e cadernos de coisas que eu ia anotando, anotando, isso mais de uma década, assim. E eu tinha uma frase que eu pensava assim: todos os saberes do mundo cabem em um elo. Porque naquele momento que eu estou tecendo, que eu estou criando aquele elo, é também um momento de pensar, de melhorar como ser humano, de pensar nas coisas da vida, de melhorar como pessoa, como profissional, enfim. E para conviver, para a rede, né?
Não é para mim, é para fora sempre, né? Quanto mais para dentro, mais para fora, né? E aí eu fiquei com isso e não surgia os contos. Eu queria escrever sobre isso, tinha aquela timidez, né? Ai, será que eu consigo escrever? Tinha aquela coisa, né? Aquela dúvida. E aí, para falar em rede, essa minha amiga que eu te comentei que ficou com a loja, a Lisandra Aiello, me mandou um link. Amiga, tu viu esse edital? Aqui estão chamando. E tinha até tal dia para escrever. E aquilo me despertou. E aí eu comecei a escrever. E aí surgiu os contos. E aí eu peguei todo o processo de TC e a filosofia e tudo mais, tudo aquilo que eu tinha acumulado, né? E comecei a escrever a partir do Fio Sem Fim, que é o primeiro conto. Aí do fio eu fui para o elo, do elo eu fui para as correntes, daí eu fui para a trama, e assim vai. São 10 contos que mergulham nesse universo do TC. As personagens são um protagonismo feminino. Eu utilizo muito do nome das histórias das minhas avós e bisavós também, tenho o nome de todas elas nos contos. Também dando a oportunidade delas terem outra história, recontar a história delas, que foram mulheres que tiveram histórias bem complicadas de vida, né? Enfim, então é isso. O Conto de Tecedeira é isso. Que maravilha, que maravilha. Todo mundo na expectativa dessa nova prenda de abrigo de tantas coisas. A Maria Helena Walsh, no tema que eu cantei, a cada estrofe ela fala num elemento desse tecido e ela fala, além de dizer dia após dia, ela diz fibra após fibra, fio após fio, e ela diz nó após nó. E a gente conversando aqui, eu falei em nó, mas tu fala em elo. E é muito curiosa essa ideia do que fecha, do que interrompe como um nó, agarra e tranca, ou ao mesmo tempo conecta, é elo, faz com que a coisa continue. Eu me preparando para conversar contigo, porque acho esse assunto muito bonito e muito interessante, não é algo que eu soubesse, é algo que eu fui buscar na preparação para essa conversa. Eu vi que os índios Navarro, que levam muito a sério isso do tecido, eles sempre deixam algo aberto, algo para continuar. Eles nunca fecham totalmente o tecido deles. De alguma maneira técnica, que tu entenderás e eu não, por não fazer isso, eles deixam algo aberto. E eles associam o tecido e o tecer à cura. Isso é muito indígena, né? A ideia da cura é uma ideia muito ampla. E tem um pouco disso no que tu falas, né? Tem algo, quando tu fala em resiliência, na biografia dessas pessoas ancestrais a ti, quando tu fala numa tragédia climática, tu está falando no tecer para curar, em sentido amplo. Será? Tem sentido isso? Completamente. Eu acredito que toda a arte, né? A arte é cura. E eu me lembro sempre de Gilberto Gil falando que a arte é uma coisa que devia ser arroz com feijão, devia estar na mesa, é meio que isso. E eu tenho um olhar assim, né, muito simples de pensar que o poder ele quer aprisionar a beleza. E é por essas frestas que a gente tem que ir contra. E o que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? Eu sei tecer. Então é isso que eu vou fazer. Cura tem esse conceito indígena e tu trouxeste algo da tua ascendência indígena. Eu vou fazer uma pergunta quase de curiosidade, quase aleatória, mas talvez não seja. Talvez nos leve a outras coisas de importância como a gente está conversando. Quem olha para ti vê muito de uma figura flamenca, né? É outra costura, outro tecido de um sul com outro, né? Daquele sul europeu com o nosso sul. Tem isso? Não estou falando só seria uma mantilha, acredito que sim, mas em geral tu tens uma figura flamenca. É assim? Então, eu me identifico muito, mas eu acredito que tem a ver com o gaúcho, com o daqui, porque a minha ancestralidade mesmo, que eu tenho contato, é indígena, vindo ali de Laguna, como eu te comentei, um pouco de português e italiano, que eu conheci, meu bisavô italiano, só falava italiano. Então, essa mistura, mas eu acredito que como essa questão do cigano, ele atravessou toda a Europa, e inclusive a Itália e tudo mais, eu acredito que essa coisa que a gente tem como cigana, como flamenca, que vincula muito ao espanhol, né? Mas é outra história, a gente sabe que é outra história, né? Eu acho que é isso que me atravessa, assim. Eu amo flamenco, amo fado, me relaciono aqui com a Casa de Fado, o Maria Lisboa, que tem aqui em Porto Alegre, né? E, enfim, eu acho que essas coisas que nos atravessam, que são reminiscência, que é coisa que a gente traz de algum lugar e não sabe, eu amo, eu adoro. Pois é, porque é uma coisa bem notável e também
Evidente, como todos esses são povos que têm as suas particulares tradições do tecer, do tecido, do fiar. Eu tinha dito antes, pelo que tu disseste, mas também pela música e tal, eu falei na questão do feminino, que evidentemente é preponderante. Mas tu falaste nos caras fazedores de rede. O seu Carlos, eu não sei nem o sobrenome, o seu Carlos, noventenário, um homem que tinha passado por campo de concentração, que era de Santa Catarina, ensinou meu irmão a fazer rede quando meu irmão era bem novinho, ali na Cidade Baixa, com aquelas agulhas malucas. Eu nunca me atrevi com isso. Mas tem homem no tecido também bastante, Tem, né? tem bastante. Agora se espalhou muito, né? Inclusive no crochê, né? Que é uma técnica feminina, né? Que era mais assim para mulher, era mais reservado para casa, né? Como a maioria do TC. Mas tem bastante. E eu acho interessantíssimo, eu acho que é importante porque, como eu falei, é uma forma da gente levar algo, deixar algo também aqui que vai passar. Eu tenho tecidos meus que estão muito longe, estão na Grécia, por exemplo, tem um tecido meu que está lá. Que E é muito maravilha. legal tu ter essa rede, assim, né? E eu gostaria que os homens tivessem essa experiência, porque treina muito essa capacidade de cooperação, né? Que todo mundo tem que treinar e de entender que a gente depende do outro elo, do outro elo. É uma coisa muito de paciência, de tempo e de cuidado. Acho que é importante para todo mundo. Vou cometer uma inconfidência maravilhosa. Não entendam isso como uma piada, mesmo que ela tenha algo de humor. Quando a gente chega aqui no morro, para a TV, para a rádio, tem segurança, tem guarita, tem portaria. E há pouco tempo atrás, tinha um colega que trabalhava ali na segurança, aquele cara grandalhão, um cara com uma cara séria, impunha respeito, cabeça raspada, fardado, armado, né? Enfim. Quando ele estava fora da guarita, era muito comum que ele estivesse fazendo crochê. Muito comum. Conversei com ele sobre isso algumas vezes e disse: eu curto. Ele falou desse lado de terapia que tu falou, de te fazer bem também, né? Karine, outras ideias de escrita? Tu tá tomando gosto pela coisa? Tu já tinha trabalhos fiados e meadas de palavras feitas em casa que estão por pedir publicação, por pedir porta? Fala um pouco disso. Com certeza. E agora, meu pai falava uma mandinga em casa e eu nunca fui atrás de saber o que que era. E esse ano, em pleno dia de São João, me deu na louca, a gente foi pesquisar, eu e meu marido, e eu estou encantada com essa história, porque é uma mandinga que vem lá do sertão, do Nordeste, e o meu pai desafiava quem pudesse falar, quem conseguisse decorar, e eu sou a única que sei falar. E vai entrar, vai ser meu próximo livro. Que maravilha. Quem assistiu a esse papo, quem assistiu ao que a Karine nos disse, não ao papo, a ela, não tem nenhuma dúvida disso. E ela trouxe muita mandinga. Estou até citando algo da capoeira, de outros universos. Ela trouxe muita mandinga nesse tecido que ela nos ofereceu aqui, nessa cornucópia que ela derramou aqui. Karine, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Bueno, gente, vamos para o nosso intervalo e vamos para o nosso intervalo, como sempre, cevando a palavra. Cresci ouvindo as batidas dos bilros, mas somente hoje, com a passagem dos ciganos pela minha rua, reconheci este som flamenco na batida dos meus bilros. Eles vieram livres, ritmados, pareciam cobertos de rosas pelas roupas soltas estampadas, cheirando a incenso e a mistério. Quando descortinei a janela, a imagem de sua passagem transformou-se em um quadro vivo na minha sala, e com o meu coração inteiro me senti parte daquela pintura, como um afresco de autoria desconhecida.
Sinto uma leveza no andar que pode ser saudade. Sei que essa clareza no olhar um dia foi miragem. Já não faço mais procurar ponto final, verdade. Hoje eu só preciso levar milongas pra viagem. Sempre o que é possível viver está na flor da idade. Cabe a cada um escolher o peso da bagagem. Tempo que está sempre a escorrer se chama eternidade. Canto que não posso esquecer, milongas pra viagem. De contrabando, a rabaleira do coração que bordoneia de três bandeiras do bem-querer, que a vida sempre milonga. O livro escrito, milongrafia, na tábua rasa do amanhecer. Em cada folha que o vento vira, milonga que me ensina a de contrabando, a rabaleira do coração que bordoneia de três bandeiras do bem-querer, que a vida sempre milonga-me. O livro escrito, milongrafia, na tábua rasa do amanhecer. Em cada folha que o vento vira, milonga que me ensina a viver, que a vida sempre milonga-me. Milonga que me ensina a viver, que a vida sempre milonga. O que pode estar mais presente no tecido do sul da terra do que a milonga? A gente que vinha de tecidos e teceres e continua, e é o que nós fazemos da nossa forma. A milonga é alma de tecido, como a gente dizia lá no início do nosso papo com a Karine, né? Tecido com alma, talvez a milonga seja uma alma do nosso tecido. Será que é assim? Tem gente que sabe muito de milonga, que se dedica muito à milonga, que dá uma expressão, uma cara muito particular e bela à milonga e que nos dá o prazer de estar aqui conosco. Vinícius Brum, muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer fazer essa visita, né? Que ela é cíclica, às vezes demora um tempo, mas quando a gente se encontra parece que as chamas renascem, né? Daquele pequeno fogo de chão que a gente guarda internamente e é sempre bom conversar contigo e, enfim, estar falando para os teus ouvintes aí, louvar e celebrar a volta do Canto do Sul da Terra, porque é dos cantos do sul da Terra ou nos cantos do sul da Terra que a gente encontra os caminhos para seguir, né? Os nossos caminhos aqui sulinos, né? Então, é um prazer estar aqui de novo e é um prazer te reencontrar nesse espaço tão maravilhoso. Esse é o esforço, né? O esforço que a gente faz, artistas e comunicadores também, e como eu sempre repiso, mais ainda, esforço obrigatório da comunicação pública, né? E justamente esse tecido aí, com os artistas, com a nossa forma de ser, com todas as nossas formas de ser. E o pessoal está lembrando de algum papo anterior com o Vinícius e pensando, eles não tiveram coragem de gravar
no capão de mato, com o frio que anda, né? Não era a mesma coisa. Precisava mais fogo, precisava lenha mais seca. Não estava fácil para o capão. Mas a gente tem tecidos aí para se abrigar também, né? Tu tá com... Dava para bolar um título dessa formação, né? Vinícius e os Guilhermes, né? Esse está interessante, porque tu tens uma formação maior de trabalho para o teu trabalho atual, mas vieste com esse acerto aqui por questões nossas de espaço e de técnica. Um prazer ter os caras aqui. Se quiserem dar o seu olá para o povo aí também, fiquem à vontade. Eu tenho a alegria de ter construído muitas relações assim muito bacanas em torno da minha música. E nos últimos tempos, já há uns bons anos, esses dois Guilhermes têm me dado a honra de participar comigo, de tocar junto comigo, de ir para estúdio gravar as música nova. Então, vou deixar para dar um alô aqui o Guilherme Goulart lá primeiro. E aí, Demetrio, tudo bem? Prazer grande de ter aqui, velho. E a gaita na milonga, o acordeon na milonga, legal. A gente está aí aprendendo um pouco com o Vinícius isso aí, né, essa arte de tocar, que a milonga tem ela tem um rumo, né, próprio dela, assim, né, uma corrente assim que não dá para tocar nem de mais nem de menos, ela tem um ritmo próprio, né? E para mim é um prazer estar aqui e vou te dizer que faz 20 anos que eu moro em Porto Alegre e é a primeira vez que eu venho no teu programa. Pois é. Nunca tive a oportunidade e não foi, já tive situações para vir, mas nunca consegui estar por outros compromissos e tal. Além de ambos aprendermos com o Vinícius, a gente agradece a ele, então, né? Porque que belo presente para todos nós. Prazer estar aqui. Daí, Demetrio, tudo bem? Como é que tá, violeiro? Muito feliz de estar aqui com o Vini, esse grande amigo, grande músico, mostrando esse trabalho novo aí, Milongrafia. Prazer aí estar com o Gui Goulart também, meu compadre, amigo. Muito feliz, obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos. E, na verdade, faço esse comentário, não estou desconhecendo um monte de trabalhos bonitos, interessantes, mas, de fato, não é tão frequente a linguagem da milonga com o acordeon. E alguém se interessou mais por trazer o bandoneon para botar fole na milonga, e outros usam mais o acordeon para outros ritmos, outros formatos, por isso o meu comentário. Mas um belíssimo trabalho. Milongrafia. Se a gente tivesse no Capão, era milonga fria, né? Milonga fria também. Milongrafia. Cara, a gente é associador de ouvido, né? Porque tem esse cacoete, porque gosta da psicanálise, por qualquer razão. Quantas coisas estão vindo no ouvido? A biografia vem direto, né? Se oferece. A monografia também se oferece, nessa palavra milongrafia, cunhada por um cara que tem uma forte atuação, uma forte inserção acadêmica. Então, o que mais tu quer dizer dessa grafia? O que te ocorre? Algo visual, sei lá. Eu não sei, Demetrio. Eu acho que na minha cabeça, quando eu tive esse insight do título, que era por conta desta milonga que nós acabamos de tocar, eu te confesso que foi muito mais simples do que isso. Assim, eu me deparei com uma série de canções que eu vinha já compondo, enfim, todas elas girando em torno desse ambiente da milonga. E todas elas, de alguma forma, mesmo que os textos sejam ficcionais, mas sempre tem um pedaço, uma pontinha da vida privada do criador naquilo que está escrito, né? E milongas que falam de mim, né? Digo, é quase que uma biografia disso. E aí, pensando em uma biografia através das milongas, me veio a milongrafia quase que de graça. Assim. Então lá vou eu nessa cadeia de associações. E a radiografia também, aquele troço que pega a alma do tecido, né? Eu acho que essas canções, e aí vou me valer de um depoimento de um dos parceiros. O álbum, a maioria do álbum são 11 canções, todas de letra e música minha, com exceção de uma canção chamada Serenidade, que é uma letra do Mauro Ferreira, e uma outra chamada Bordão, que é uma melodia do Yamandu Costa, que eu coloquei a letra.
né? Aí o Mauro, quando ouviu, antes da estreia, enfim, de eu publicar, eu mandei as canções para ele todas, o Mauro me disse assim, é o conjunto de canções mais Vinícius Brum que eu já ouvi na minha vida. Olha aí que barato. Eu digo, bom, então atingiu o objetivo. E é São um cara... milongas que falam de mim. Eu tenho ideia do tamanho do respeito que tu tem pela sentença do Mauro, né? Que é um grande, né? Sem dúvida, é um além de ser um amigo da vida inteira, assim, né, muito próximo das famílias serem amigas já desde da minha parceria com o Antônio Augusto Ferreira, que é o pai dele, né? Então eu acho que é isso, né? Tem muito, são canções que eu acho que valem para todos os corações milongueiros, para as almas milongueiras, para esse tecido que eu nunca tinha. Eu sempre pensei muito na questão da musa, né? Eu penso a milonga como uma musa, aquela que o Homero dizia assim: canta, ó musa, o Aquiles, não sei o quê. A milonga para mim é uma dessas musas, assim, né? Então ela me assopra coisas e é ela que canta, na verdade. E tem textos, tem algumas canções que isso eu deixo bem claro. Eu chego a ser quase que prosaico no sentido de explicitar essa, que não sou eu que estou cantando, que é a milonga que está cantando por mim. Mas de qualquer forma, ela vai cantando as coisas que me vão coração adentro e sangue adentro, né? Pois é, cara. Não é raro que um grande artista estabeleça uma competição consigo próprio. Para ele, talvez não, mas para as pessoas que o escutam, para o mundo, vá a palavra que eu deixo sempre em último lugar, porque não me agrada especialmente, para o próprio mercado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil alguém pensar em Vinícius Brum e pensar no grande melodista e no grande intérprete, no grande cantor. Mas a grafia, o escrever, é coisa da tua vida inteira, né? E aí eu, de novo, rebato sempre numa tecla que eu acho que eu fui um privilegiado. Eu, muito menino, chamei a atenção de alguns consagrados que me entortaram a boca. Né? Foram o cachimbo que me entortaram a boca. Aparício Silva Rilo, Antônio Augusto Ferreira, Sérgio Jacaré Médici. Eu não escrevia, muito menino assim ainda, o meu negócio era música, era cantar, enfim. E eu acho que eu bebi muito da fonte, dessa fonte primordial, assim, né? E acabei com a maturidade, com, enfim, os acúmulos, os estudos, enfim, todas as coisas, as vivências. Eu acho que acabei desenvolvendo um texto próprio, porque esses caras me ensinaram muito, assim, né? Da forma de... O Telmo de Lima Freitas, por exemplo, que era também um cancionista completo, assim, né? Dessa coisa de... E são formas de enxergar esse espaço sulino muito peculiares, cada um com a sua, assim. O Rilo um pouco mais sofisticado, o Antônio Augusto bem sofisticado, quando queria. O Jaca bem doido. O Jaca completamente aleatório, mas sempre genial, assim, com sacadas brilhantes do cotidiano, das ruas, da Cidade Baixa, principalmente, onde a gente morava, lá nos anos 80. O Telmo já com uma visão bem do universo rural, né, dessa coisa, que também é da onde eu, de alguma forma, tangencia a minha vida. As férias escolares eram sempre no campo, enfim. E eu acho que a partir daí eu fui recolhendo esses materiais todos, e quando eu me dei por conta, eu também estava escrevendo. O Vinícius, quando fala dessas influências, fala no Rilo, e hoje ele está tranquilo, está faceiro, está contente, está relaxado, porque ele sabe que é a primeira vez na vida que ele me encontra e eu não vou pedir um mate por ti, né? Porque eu sempre acabo caindo, porque é uma interpretação belíssima dele, mas nós estamos apresentando um trabalho. O que tu queres cantar agora para o pessoal? Falando, então, tentando retomar aquela história da musa, da milonga como musa, mas que eu também agora vou dizer que eu vou prestar mais atenção na milonga como uma trama, como um tecido, né? Que eu achei muito bacana essa metáfora de como a gente vai cardando essas lãs, né? O Guilherme me matou porque o alambrado dele tem 7 fios, né? Mas o Aníbal Sampaio dizia, na roca da lua... Não, perdão, o Osíris Rodrigues Castillo, recente centenário. Na roca da lua fiei 6 angústias minhas, né? E aí ele toca a milonga dele. Né? O Guilherme fia 7.
Angústias. Vamos fazer, Pior mais ainda. vamos fazer Velha Bruxa. A velha bruxa cantadeira vem fazer visita, traz mandinga em seu clarão e quer saber de mim. E quando seu brilho cega, o coração desata, seu bordão pulsando passa a me descompassar. Ela vem cantando quase sempre a mesma coisa, entre ser e ver, querer e ter, partir, ficar. O adeus é um feitiço, é o que me diz a bruxa. A saudade é uma poção que faz acostumar. A milonga ronda o tempo e a madrugada insone. Ouço no silêncio a casa murmurar seu nome. Noites de guitarra, solos de uma gaita preta, que o meu coração, compadre, nunca esquecerá. Ela vem cruzando sempre os mesmos temporais, traz outra canção que faz de mim o barco e o cais. Quando eu só queria ter o coração tranquilo, a velha bruxa irreverente grita: eu quero mais. Milonga, 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 ela puxa. Milonga, milonga, milonga que é diaba e que é Deus, a velha bruxa. A milonga ronda o tempo e a madrugada insone. Ouço no silêncio a casa murmurar seu nome. Noites de guitarra, solos de uma gaita preta, que o meu coração, compadre, nunca esquecerá. Ela vem cruzando sempre os mesmos temporais, traz outra canção que faz de mim o barco e o cais. Quando eu só queria ter o coração tranquilo, a velha bruxa irreverente grita: eu quero mais. Milonga, 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 ela puxa. Milonga, milonga, milonga que é diaba e que é Deus, a velha bruxa. Milonga, 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 ela puxa. Milonga, milonga, milonga que é diaba e que é Deus, a velha bruxa. Que maravilha de proposta, que maravilha de tema. E essa velha bruxa vem cantando sempre a mesma coisa. Tá bem, mas lá no início, ouvindo aquelas milongas para viagem ali, aquela milonga fiambre, milonga para viagem, para viagem, levar nos tentos, né? Vocês talvez tenham pensado, como eu pensei, que linda melodia, que linda forma de fazer a milonga, e não é muito fácil associá-la a alguma outra. Não é tão fácil compará-la a esta também, entre elas e com outras milongas conhecidas. Por que eu estou dizendo isso? Vocês já repararam que
os formatos folclóricos, os formatos tradicionais mais vigorosos do mundo. Quando a pessoa não é do ramo, não gosta muito daquele formato, não costuma ouvir, costuma acusá-lo de repetitivo. Estamos falando de blues, estamos falando de flamenco, estamos falando de uma montoeira de coisas, por exemplo, do Nordeste brasileiro, ou da milonga, que as pessoas dizem, mas isso aí sempre é muito parecido, sempre é a mesma coisa. Tem algo disso na alma do tecido, né? Citarrosa diz, carne de outras milongas tu és, canto de ninguém. E tu me trazes essa da velha bruxa que canta sempre a mesma coisa. Mas sempre a mesma coisa com qualquer infinidade, qualquer cornucópia de cores, de possibilidades, de divisões. É isso? Eu vou me valer do poeta pantaneiro Manuel de Barros, que diz da questão sobre o estilo na poesia. O Manuel de Barros diz assim, repetir, 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 até se tornar diferente. Eu acho que é isso que a gente faz. Que beleza. Tu tá ouvindo milonga da tua vida inteira e de antes, quando tu canta, quando tu compõe uma. Não, sempre tem, né? Como é que vai esquecer? Lá na milongrafia, eu tenho alguns títulos de milongas que eu cito, inclusive me autorreferencio no Milonga, mas a milonga do Contrabando, do Luiz Menezes, a milonga de Três Bandeiras, do Jaime e do Noel. Ela apareceu ali, é muito legal. Né? Elas são todas, as milongas do Citarrosa, todas. Enfim. Todas as milongas são incidentais? Pode ser. Então, todas. O que vocês acham? Sempre, Acho que as milongas ficam incidindo umas nas outras. Me parece... E aí é uma coisa muito particular, assim, mas nenhuma alma atenta passa impunemente pela milonga. Olha aí, ela captura. Ao mesmo tempo, ninguém, ao dizer isso, ao concordar com o que tu estás dizendo, deixa de ver o quão brilhante, quão original é o que tu está apresentando. E eu estou falando em melodia, estou falando em texto também. E eu falei nessa coisa da monografia, né, por causa da tua inserção nas letras, enfim. E achei legal tu trazeres as tuas referências dos grandes caras de texto que trabalharam contigo ou que te influenciaram por aqui ou por ali. Mas o fato, não sei se tu diria isso, não sei quem diria isso e quando na sua vida, mas o fato para quem ouve é que tem um trabalho muito maduro do Vinícius Brum aí, né? A gente vai errando pela vida, né? Fazendo coisas, enfim, eu tive atuações fora da música por muito tempo, tanto no serviço público quanto na academia, e isso, aquilo que aparentemente lá naquele momento, eu fiquei acho que uns 15 anos fazendo outras coisas, né? E agora retornei. A coisa de uns 5 anos para cá, estou me dedicando exclusivamente, praticamente, a fazer canções e a cantar canções. Como diz o Citarrosa, perguntado por que, depois de passado tanto tempo, ele ainda compunha canções, né? Depois de ter passado os períodos de exílio, aquelas coisas todas que ele passou, ele responde para... É uma menina que, se eu não me engano, fez a pergunta numa entrevista coletiva. Ele responde... Pues de eso vivo, de hacer canciones e de tanto em tanto cantá-las. A minha vida tem se tornado isso, de fazer canções e de um tempo em tempo reunir amigos como o Guilherme e cantar um pouco, né? Mas de qualquer forma, eu acho que nesse trabalho, talvez por eu ter me dado conta que eu vinha refletindo através da milonga uma série de questões que são muito íntimas, e não só minhas, claro que eu pensando nas minhas intimidades, mas eu acho que eu falo de coisas, na Velha Bruxa diz que ela canta sempre a mesma coisa, entre ter e ver, querer, haver, partir, ficar. Esses são verbos que a gente conjuga diariamente, né? Todas as pessoas. E dá um trabalho bárbaro. E dá um trabalho bárbaro, né? E talvez esses sejam os verbos da existência, né? Acho que sim. Forma. Eu fico pensando em muitas pessoas, eu não vou citar nenhuma delas, mas muitas pessoas que encontraram na milonga uma expressão, a expressão mais bem acabada, e eu não estou falando especificamente em ritmo, estou falando em todo o formato, do nosso jeito de ser. Botem nosso entre aspas, nós somos muitos, muito diferentes, mas do jeito de ser desse pedaço de mundo aqui, real e ou imaginário, desse nosso sul da terra. Tá?
a milonga expressa melhor do que outros formatos este lugar, o Vinícius, ou não faz diferença, as duas coisas são a mesma? Difícil. Eu acho que dá para fazer, dá para dizer coisas, né, que vão pela alma da gente, pela alma das pessoas, em qualquer tipo de manifestação artística, né? Pode ser no chamamé, pode ser no rock and roll, pode ser, enfim. Mas o Vinícius Brum talvez se encontre de forma mais eloquente quando ele está dentro desta casa chamada milonga. E o Vinícius Brum, também não é demais dizer isso, é uma coisa bastante conhecida, mas é importante lembrar, até por causa da ancestralidade africana, que a milonga tem uma relação com a palavra, e a grafia está aí também, porque milonga seria não, acho que não se tem dúvida disso, o plural de palavra em quimbundo, que é mulonga. Então, está aí esse palavrear pela milonga. Um outro autor? Não. É o próprio Osíris. O Osíris, eu estou com o Osíris anda assombrando. O Osíris diz assim... Estou lendo uma biografia dele, inclusive. Fantástico, né? Fantástico, do Guilherme Palermo. Às vezes eu pialo no ar uma milonga por aí e a estico no caminho, como para fazê-la chorar. Mas ela não precisa ser sempre para fazer chorar. Tu é extremamente lírico no que tu mostra, no que tu fazes, mas não necessariamente é doloroso esse cantar milongueiro teu, pelo menos. Eu acho que a dor e a alegria vivem muito, são siamesas, né? Eu acho que a gente tem essa capacidade, principalmente quando a gente trata a arte, eu acho que ela tem ela expressa sempre essa dualidade, né? Entre a dor e o prazer, entre a alegria e a tristeza. Eu lembro sempre das milongas tristes do Mário Barbará, que são, né? Enfim, eu acho que isso tudo anda junto, né? Eu não sou uma pessoa triste, mas eu acho que eu me encontro, de alguma forma, dentro dessa melancolia lírica, né? Que a palavra, pela milonga, ela se entrega com mais, digamos assim, com mais ardor, né, do que a palavra que se entrega para a alegria, né? Talvez eu não sou uma pessoa triste, quem me conhece pessoalmente sabe, eu sou uma pessoa até bem extrovertida na intimidade, mas engraçado que quando o artista começa a se manifestar, e principalmente nesse trabalho através da milonga, talvez ela soe um pouco melancólica, mas não é de tristeza, não. Acho que é de um ponto de reflexão mesmo, de parar para esperar a alma, como dizia o ditado. Acho que essa é a palavra, uma bela palavra, uma palavra que não precisa remeter a nada negativo, isso da melancolia, né? Poucas coisas podem ser mais férteis. Vinícius, como tu nos descreves, o que tu queres nos dizer, vou chamar de projeto Milongrafia, entre espetáculo, gravação, enfim, formação, que não está completa aqui, porque a gente deu uma amostra, te escutou, mas como a gente está chegando ao fim do programa, ao fim do papo, que tu digas um pouco do Milongrafia, o que não foi dito aqui. Bom, nós gravamos isso no final do ano passado, né? Eu tenho exercitado com os meninos aqui, com o Guilherme Goulart e com o Guilherme Castilho, uma experiência que tem sido muito gratificante para mim e o resultado sonoro me satisfaz muito, né? A gente vai para o estúdio, eu e o Guilherme Castilhos, eu toco as canções no estúdio, o Guilherme toca do jeito dele, e do jeito que o Guilherme toca, saem todos os arranjos para todos os outros instrumentos, né? Então, o acordeon, quando vem se somar o acordeon, as frases que o Guilherme fez já são as frases que o acordeon vai fazer. Quando a gente chama o Miguel Terreira, que é o nosso contrabaixista... Essa roca aí, essa roca fia tudo, tá bom? Tem sido... A gente não costuma fazer isso com grande eloquência, nada, mas o Guilherme Castilhos tem sido meu diretor musical. Talvez ele nem saiba disso direito, mas ele tem sido meu diretor musical e meu arranjador já há algum tempo, né? É bom, de repente, não falar muito, ele vai querer cobrar mais. Vai querer cobrar mais, né? Mas junto com a gente tem o Miguel Terreira, que tocou o contrabaixo. Eu estou falando isso na parte da gravação, né? Tem o Pirisca Greco, que é um irmão da gente, que fez a percussão,
E tem a Maria Alice, que fez os vocais no álbum. Tem uma participação especial do Yamandu, numa canção, que é uma parceria que a gente fez. Tem uma participação no bandoneon da Milagros Caliva e uma participação em 2 canções de violino do Pedro Kaltbach. Essa é a turma que gravou. Um prazer enorme para a gente. Fica essa dica para conferir outras possibilidades disso que já foi tão rico que nós escutamos aqui. Muitíssimo obrigado. E a gente vai ficar por aqui, mas vocês vão levar uma milonga para a viagem. Porque a gente fica por aqui, mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua, com Cantos do Sul da Terra. Vamos lá. O álbum Milongrafia já se encontra em todas as plataformas digitais. De quem não me gosta, não guardo cuidado. Além das palavras, tudo vai sumir. Se é ideologia, preferência ou moda, ao que me incomoda, deixo de existir. Nem por isso eu morro, mas também não rezo na velha cartilha que diz pra onde ir. Se por paus e pedras o que tem sido, escada que desce também faz subir. Quero que a milonga luz dentro do osso rasgue a carne morta para duvidar. Todas as respostas que já nascem prontas, todas as perguntas fora de lugar. Quando eu me calei foi só por teu silêncio, era o melhor que havia pra escutar. Mas dentro de mim a chama vive acesa, a alma milongueira sempre vai cantar. Milongueira, milongueira, minha alma milongueira, 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 minha alma milongueira. Quero que a milonga luz dentro do osso rasgue a carne morta para duvidar. Todas as respostas que já nascem prontas, todas as perguntas fora de lugar. Quando eu me calei foi só porque o silêncio era o melhor que havia pra escutar. Mas dentro de mim a chama vive acesa, a alma milongueira sempre vai cantar. Milongueira, milongueira, minha alma milongueira, 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 minha alma milongueira.